Se você quer ler de forma mais efetiva e também lembrar do conteúdo das suas leituras, assiste esse vídeo até o final, que eu vou te passar várias dicas para você aprender a ler e reter tudo aquilo que você lê. Existem muitas pessoas que carregam, né? Fala logo, Jaime, fala logo! Fala, moleque! O grande peso nas costas de ler e não conseguir gravar, e não conseguir se lembrar daquilo que leu, e às vezes até mesmo não conseguem nem ao menos compreender aquilo que estão lendo. E isso é sim um grande problema. Saiba que isso não acontece somente com você, isso acontece com boa parte da população, e nós temos alguns remédios, nós temos algumas técnicas para que esse tipo de coisa, esse tipo de barreira na hora da leitura seja minimizado, né? Seja diminuído, por assim dizer. Ou seja, utilizando-se das técnicas corretas, lendo da forma correta, você vai conseguir aumentar a retenção da sua leitura, e isso aqui não é propaganda de político não, tá? Eu falo com experiência própria, inclusive as técnicas que eu vou passar para vocês são técnicas que eu uso. É mentira! Vocês bem sabem, principalmente quem me conhece bem, né, quem me conhece particularmente, que eu sou um amante dos livros, né? Eu gosto de ler. É mentira! Só que eu gosto ainda mais do conteúdo dos livros, né? Porque não adianta eu encher aqui a minha biblioteca, lá na sala, lá no meu quarto, em qualquer lugar, né? Lotar minha casa de livros, sendo que eu não consigo entender o conteúdo desses livros, sendo que eu não conseguiria nem ao menos lembrar daquilo que eles falam, né? Tem gente que tem a mania, né? E uma péssima mania de ler somente por volume, ou seja, só para no final do ano, ou no final de um determinado período, essa pessoa poder dizer, olha, esse ano, nesse período, eu li tantos livros. Né? E aqui vai um exemplo que eu acho muito infeliz, são aquelas pessoas que dizem, olha, eu li a Bíblia inteira em 30 dias, eu li a Bíblia inteira em 20 dias. Tudo bem, né? Ele se esforçou, mas é uma leitura inválida, porque é uma leitura da qual você não vai conseguir uma boa retenção e nem também uma boa compreensão. Mas aí alguém pode me perguntar, né? Christian, e a leitura dinâmica funciona? Olha, para alguns tipos de texto, para alguns tipos de leitura, funciona assim. E aqui já fica uma recomendação para você, o livro do Mortimer Adler, vou colocar aí na tela para vocês, que se chama Como Ler Livros. Neste livro, ele vai falar a respeito de alguns tipos de leitura, ou seja, algumas formas como você vai lidar com determinados tipos de texto, e aí sim, você vai conseguir atingir um nível de compreensão maior, ok? Vamos lá então para a primeira dica. E a primeira dica é: não tenha pressa de ler. Eu acabei de falar, né, daqueles desafios que as pessoas fazem de ler a Bíblia inteira em pouquíssimos dias, e a leitura com pressa, a leitura atabalhoada, ela não te traz retenção. Você pode até mesmo ler palavra por palavra, vírgula por vírgula, e de forma muito rápida, mas o seu nível de retenção não vai ser eficiente. Então, esta primeira dica é essencial. Só que eu quero que você entenda que você não pode ficar procrastinando também. Quando você pega um livro, o ideal é que você conclua ele, que você termine ele, tá? Mas não tenha pressa de ler, né? Por exemplo, vou ler a Bíblia ou vou ler um livro. Me deparei com um capítulo. O que você tem que fazer? Leia-o. Mas leia-o com paciência, para que você possa aproveitar a leitura. Inclusive, as demais técnicas que eu vou passar para vocês também, você vai entender que é necessário que você tenha essa paciência, senão você não vai se utilizar das técnicas, senão você não vai ser capaz de obter uma boa leitura e você só vai estar perdendo o seu tempo, tá? E eu creio que você não gosta de perder tempo, né? Inclusive tem um professor amigo meu que ele sempre nos conta uma história, né? Sempre nos contava uma história que ele morou com um amigo dele e esse cara vivia lendo, lia o dia inteiro, lia vários livros por ano e lia e no determinado dia ele olhou para a cara desse professor, né? Desse professor que é meu professor e disse: cara,
Você entende o que você lê? Então, o camarada, ele lia, mas não entendia nada. Era um puro fetiche, né? Um fetiche intelectual, ou seja, o cara só queria ler para depois poder dizer, olha, eu já li tantos livros, né? A quantidade de livros que eu li são imensas. Mas isso é extremamente problemático, tá bom? Você não estará aprendendo nada. Você só vai estar jogando tempo fora, ok? Dentro desta dica é necessário que você entenda também, assim como eu falei do Mortimer Adler, né, do livro Como Ler Livros, que existem vários tipos de livros. Uma coisa é você pegar esse livro aqui, ó, que eu estou apontando para ele, que é a História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, e tentar ler ele da mesma forma que você for ler algum conto do Irmão Grimm. Né? Eu vou ler, por exemplo, né, A Chapeuzinho Vermelho. Poxa, é completamente diferente. Eu vou ler O Pequeno Príncipe, eu vou ler Don Quixote. São leituras diferentes, são tipos de leituras diferentes. Ainda mais, né, eu citei aqui o História dos Hebreus, mas nós temos, por exemplo, aqui essa enciclopédia bíblica, que são matérias extremamente complexas aqui. Eu tenho alguns comentários bíblicos e também algumas teologias sistemáticas. E muitas das vezes, para você ler, você vai precisar, aliás, para você aprender o que esses livros estão te trazendo, você vai precisar ler e reler, você vai precisar anotar, grifar, e isso tem muito a ver com as próximas dicas. Mas vamos lá, a segunda dica que eu quero passar para vocês a respeito da leitura propriamente dita é que você deve respeitar o seu nível intelectual. Como assim, Christian? É assim, eu já peguei vários livros que eu começava a ler, né, e utilizava as técnicas que eu tenho de leitura, só que eu não entendia nada. Eu ficava boiando na leitura. Eu precisava ficar lendo, ficava voltando o parágrafo e não entendia. O que isso significa? Que aquele livro está acima do meu nível intelectual. Significa que eu sou burro? Não. Significa que você é burro? Não. Não. Você é burro, cara. Como você é burro? Significa que naquele momento, este livro não é apropriado para você. Então eu recomendo, assim como eu já fiz várias vezes, que você guarde o livro, estude mais um pouco e depois de um tempo você volta para ele. E isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu já peguei alguns livros que na hora que eu fui ler eu não entendi, guardei, depois de alguns meses ou até mesmo um ano, 2 anos, eu voltei para aquela leitura e aí eu pude compreender de forma muito mais fluida. Então, recomendo que você respeite o seu nível intelectual, não adianta forçar. Por exemplo, se você for começar a puxar ferro hoje, fazer academia, você vai lá fazer o supino, colocar 50 quilos de cada lado, o que vai acontecer? Você vai virar meme na internet. Vai cair a barra do supino em cima do seu pescoço, na sua costela, vai te machucar e as pessoas vão rir de você, igual a gente ri quando vê vídeos assim na internet. Tá? Você não vai conseguir levantar aquela carga. Da mesma forma que você precisa respeitar os seus músculos, você precisa respeitar a sua mente, ok? Então vamos lá. A terceira dica, ela já está intrinsecamente ligada à quarta dica também, e eu vou falar a respeito da leitura passiva e da leitura ativa. A terceira dica seria mais a leitura passiva, ou seja, o que significa? Você vai simplesmente passar os olhos em determinados textos e não vai anotar nada, não vai grifar nada. Por exemplo, você vai ler um jornal, você não fica anotando coisas no jornal, você não fica grifando, você não estuda o jornal, você simplesmente lê ele. Tal como você faz com uma receita de bolo, ou às vezes até mesmo alguma charge, né? Algum livro, sei lá, quem gosta aí, né, de mangá, Turma da Mônica, por exemplo, também, ou qualquer outro tipo de leitura que não seja necessário que você venha colocar muita atenção, que você venha se desligar do mundo lá fora, que você precise empreender esforços para entender, para aprender aqueles conceitos, né? Uma leitura cheia de conceitos complexos, muitas das vezes bem formulados, e que você precisa parar, pensar e refletir. A leitura passiva, ela só vai funcionar com uma leitura rasa, tá bom? Com um texto raso. Agora, em relação à leitura ativa, é necessário que você se concentre. E não somente se concentre, mas você também participe da leitura.
E aqui, né, eu já trouxe algumas formas didáticas de aprendizado. Uma delas são o tal dos bloquinhos, tá? Eu tenho aqui algumas cores de bloquinhos que eu utilizo e às vezes eu coloco isso aqui no meio dos meus livros, tá? Eu coloco alguma anotação, alguma pergunta. Eu gosto de escrever na página dos livros, né? Eu sempre gostei de fazer isso. E isso é uma coisa que me ajuda muito na compreensão dos textos que eu leio, inclusive não somente na compreensão, mas também em relação à retenção, porque eu estou escrevendo, eu estou participando da minha leitura, mas não somente os bloquinhos, isso daqui também, ó, me ajuda demais, tá? Eu esqueci o nome desses negócios aqui, acho que é post-it, não? Se você souber o nome disso aqui, me refresca a memória aí nos comentários. Você é burro? Tá, vocês vão ver que os livros que eu leio, eu tenho esse aqui, ó, do Russell Kirk, Manual do Conservadorismo, esse aqui que eu terminei de ler esses dias também, ó, Ideologia de Gênero, do Adriel Lemos, recomendo, muito bom, tá bom? E você vai ver que tá cheio, tá? Eu escrevi nas páginas dele, grifei, participei da leitura, inclusive em relação a grifar, você vai precisar também de marca-texto. E você vai ver que eu tenho de variadas cores. Não somente marca-texto, mas régua, lápis, caneta, borracha, lapiseira. Tudo que fizer com que você possa se envolver mais com a leitura. É como se você realmente mergulhasse no livro. Isso vai fazer com que o seu rendimento venha aumentar. A sua retenção, ela vai aumentar consequentemente. E é necessário que você tenha essa consciência, porque senão, é como eu disse lá no começo do vídeo, você vai estar perdendo tempo. Você não vai estar retendo o conteúdo do livro. E quando o autor ele escreve para que você compreenda. Ele escreve para que você retenha. Livros com muitas informações como esses. Esse livro aqui, por exemplo, tem alguns pontos dele onde ele é extremamente técnico. Então, eu acabei colocando aqui, marcando as páginas, porque quando eu quiser fazer uma consulta, eu vou lá e vejo. Até mesmo algum assunto que eu precise pesquisar depois. Por exemplo, aqui está anotado parafilias, então depois eu vou precisar desenvolver uma pesquisa melhor a respeito das parafilias para eu conseguir complementar o entendimento deste livro. Da mesma forma também nesse livro aqui do Russell Kirk ou em qualquer outro livro que eu venha a ler. Tá? Então é necessário que você participe da leitura. E uma das formas também de participar da leitura, e aqui é a nossa quinta dica, é você falar sobre o livro. De que forma? Né, se possível, que você fale como se estivesse dando aula mesmo. Você muitas das vezes não precisa de um público. Né? É necessário que você converse com o livro, é necessário que você converse com a sua leitura. E até mesmo em voz alta também. Por exemplo, você está lendo, você leu alguma coisa que te chamou a atenção, que você sabe que é uma informação relevante para você, para o seu arcabouço intelectual. Eu tenho o costume de começar a falar, como se eu estivesse conversando com o autor. Nossa, mas será que é isso mesmo? Poxa, você está falando isso porque eu lembrei... E eu falo assim, literalmente dessa forma mesmo, em voz alta. Tá? Eu já tenho costume de ler em voz alta quando eu estou em casa. E quando eu falo, né, o pessoal aqui de casa pensa que eu ainda estou lendo, mas na verdade eu estou falando sozinho. Eu estou conversando com a leitura. Por exemplo, eu comecei a ler um livro que fala sobre a origem do nome de Jeová. E o autor, ele tem muitos pontos dos quais eu discordo, e eu tive que conversar bastante com esse autor, com o conteúdo daquele livro, para que eu pudesse compreender os aspectos e os conceitos que ele está trazendo para mim. Tá? Então, é necessário que você tenha essa participação com a sua leitura. Então, fale sobre o livro. Se for o caso, e eu recomendo isso para você, monte um clube de leitura, ou monte uma turma, pessoas que estejam interessadas em aprender, e fale para elas, ó, eu estou lendo um livro, eu queria que você me ajudasse, e também você vai estar aprendendo. Então, você convida a pessoa para ela ouvir de você, né, uma aula sobre determinado capítulo. Eu até recomendo, uma coisa que às vezes eu faço, eu pego o conteúdo do capítulo, jogo lá no chat GPT, por exemplo, e falo para ele, olha, me monta uma aula com 5 tópicos a respeito deste capítulo. Aí ele já vai me dar um norte, eu pego aquele norte, anoto, né, coloco a minha cara nesse norte, e aí eu faço uma aula para os meus amigos, ou para mim mesmo, a respeito do livro. E olha só, essa dica ela é muito boa, sabe por quê? Imagina que você tem uma prova para fazer amanhã.
e você não estudou nada. Sabe o que muitas das pessoas vão fazer? Eu não estou falando que você vai fazer isso, tá? Mas boa parte das pessoas vão querer fazer a danada cola. Né? Ele vai escrever lá em vários papéis, né? Mensagens subliminares para que ele possa entender. A ideia de aprender e participar da leitura é igualzinha esse conceito de cola. Quem fala muito sobre isso é o professor Pierluigi. Recomendo que você assista aos vídeos dele a respeito da retenção do conhecimento, porque isso é muito importante para você. Como eu disse, ninguém gosta de perder tempo, né? Eu não gosto e creio que você também não gosta. Então participe da leitura e fale sobre o livro. Isso vai fazer com que você retenha muito conhecimento. Agora um parênteses que a gente precisa abrir aqui para ficar uma coisa bem clara. Você não quer decorar o livro. É lógico, né? Há pessoas que têm uma memória excelente, quase até mesmo fotográfica, né? E só de ler ele vai lembrar a página, ele vai lembrar o que está escrito. Há pessoas que vão ler várias vezes o mesmo livro e aí vai ficar mais claro, vai lembrar da página também, do parágrafo até. Só que o que nós queremos num primeiro momento não é decorar, é aprender. Então essas dicas que eu estou passando para vocês não é para decorar o livro, tá bom? É para que você aprenda e lembre o conteúdo da sua leitura, beleza? E agora a nossa última dica a respeito de uma leitura eficaz é: crie um ambiente propício. Por exemplo, eu tenho aqui o meu canto, tá? Tem meus livros, tem minha mesa, meu notebook. Às vezes eu coloco aí uma música de fundo. Eu gosto de colocar música clássica, tá? Isso daí nos ajuda a criar um ambiente propício. Um costume que eu tenho, tá? Alguns até acham estranho, né? Mas é um costume que eu tenho, que eu gosto, tá? E que me ajuda demais, prepara a minha mente para a leitura. Eu desligo as luzes, apago as luzes e ligo uma vela. Porque aquela luz amarelada me traz ali uma certa sensação de nostalgia, tá? E me traz um clima relaxante. É uma mania minha, tá? Talvez isso funcione com você ou até te atrapalhe, mas é uma mania minha. Então eu ligo uma vela em cima do livro, não em cima do livro, né? Mas um pouco para frente dele, e só a luz da vela que vai iluminar as folhas do meu livro. E aquilo ali não deixa a minha vista cansar. Eu até recomendo que você faça essa experiência um dia. Você vai ver que a sua vista vai cansar muito menos. Você vai conseguir enxergar as palavras nitidamente, né? Isso se você não estiver utilizando um e-book ou algum livro em PDF. Eu gosto de livro físico. Eu gosto de manusear as páginas, do cheiro da folha. Mas tem pessoas que preferem e-books. Nada contra, tá? Então eu até recomendo que você recorra a livros específicos, a aparelhos específicos, como aquele tal do Kindle, né, que não cansa a vista. A forma como o aparelho ele é desenvolvido é para simular mesmo uma leitura de um livro físico. Mas, né, se você é como eu, que prefere um livro físico, esse recurso, como eu falei da vela, inclusive minha velinha tá até aqui, tadinha. É uma coisa que me ajuda muito. Então eu recomendo que você tenha os seus meios. Crie um ambiente propício. O ambiente propício não diz respeito somente àquele cantinho da sala, da sua casa, né, do seu quarto, da sua varanda, seja lá onde for, onde você vai desenvolver a sua leitura. Quando eu estou falando de ambiente propício, eu estou falando também até mesmo das suas amizades, tá bom? É aquela velha máxima, né? Se você andar com 3 pessoas ignorantes, você vai ser a 4ª. Se você é o mais inteligente do seu grupo, certamente você está no grupo errado, tá? Então, crie um ambiente neste sentido também. Busque amizades que se interessem também por leitura, por estudos, por assuntos relevantes. Porque tem gente, por exemplo, que tem amizades de pessoas que só falam besteira, só falam coisas idiotas, tá? Por exemplo, eu conheço pessoas que amam o BBB. E aí você chega perto da pessoa na época que tá passando essa porcaria, me desculpe a expressão, e o cara só fala disso. No ambiente de trabalho, às vezes você conhece o cara só fala de mulher, ou só fala de futebol, que pra mim é um assunto que eu não suporto, tá? Nada contra, até gosto de jogar, sou péssimo, mas é um assunto que eu não suporto. E é verdade, gente. Então, assim, quando eu falo de ambiente propício, eu não estou falando só do ambiente literal de leitura, o seu escritório. Eu estou falando a respeito da sua vida, tá? Então, crie um ambiente onde você vá respirar
o conteúdo que você quer aprender, tá bom? Se cerque de pessoas, se possível, que gostem, que tenham os mesmos gostos que você, e é necessário que você aprenda isso para que você possa crescer como pessoa, para que você possa crescer intelectualmente, porque o ambiente diz muito a respeito daquilo que nós somos, tá? Então, se você convive com pessoas que não gostam, infelizmente você está fadado a ter uma dificuldade muito maior. Ok, meus queridos? Então essas foram as dicas que eu passei para você. Não deixa de curtir, de compartilhar, e se você não é inscrito, se inscreva também, ok? Comenta aí embaixo se você gostou e até uma próxima.